Imagine que você está em um reino mágico, onde o rei é bondoso e tem um exército de guerreiros perfeitos para proteger seu povo. Mas um dia, o mais brilhante e poderoso desses guerreiros decide trair o rei, levando outros soldados com ele para formar seu próprio exército sombrio. O que você acha que o rei deveria fazer? Por que ele simplesmente não acaba com eles de uma vez? Parece fácil, não é? Mas a história não é tão simples assim. Agora pense nisso. Deus, o rei de todo o universo, criou Lúcifer, um anjo tão lindo e poderoso que todos os outros o admiravam. Mas movido pelo orgulho, Lúcifer se rebelou contra Deus, arrastando com ele muitos outros anjos. Eles se tornaram os inimigos mais perigosos que o mundo já viu: Satanás e os anjos caídos. A grande pergunta é: por que Deus, sendo tão poderoso, não destrói esses inimigos de uma vez por todas? Será que existe um motivo maior? E, mais importante, o que isso significa para nós, que vivemos no meio dessa guerra invisível entre o bem e o mal? Prepare-se, porque essa história vai te fazer enxergar o mundo de uma maneira completamente diferente. Pensa comigo. Deus é poderoso, né? Então, por que ele simplesmente não acaba com Satanás e os anjos que escolheram fazer o mal? Essa é a pergunta principal do vídeo. A resposta envolve entender coisas importantes, como o livre-arbítrio, que é o poder de escolher, a justiça divina e o motivo pelo qual o mal existe. É tipo um quebra-cabeça sobre como Deus age e por que ele faz as coisas de um jeito tão especial. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Assim você nos ajuda a trazer mais conteúdos como este e não perde nenhum detalhe dessas verdades impactantes. Vamos juntos desvendar os mistérios da Bíblia. Imagina um anjo tão lindo e brilhante que seu nome significava portador da luz ou estrela da manhã. Esse era Lúcifer antes de se rebelar. Ele foi criado por Deus com muita beleza, sabedoria e um lugar de honra no céu. Era como se fosse o líder de um grupo especial de anjos que ficavam bem perto de Deus. Ele era perfeito, mas tinha algo muito especial: o poder de fazer escolhas, assim como nós. Lúcifer tinha um cargo super importante no céu. Ele era chamado de querubim ungido, o que significa que ele estava bem pertinho de Deus, com uma posição de muita honra. É como se ele fosse um grande líder entre os anjos. Ele brilhava com a luz de Deus e era admirado por sua beleza e sabedoria. Parecia que tudo nele era perfeito, mas ele começou a desejar algo que não deveria, e aí tudo mudou. Agora imagina que Lúcifer, mesmo sendo tão especial, começou a achar que poderia ser maior do que Deus. Ele se encheu de orgulho e quis tomar o lugar do próprio Criador. Foi aí que ele decidiu se rebelar. Esse desejo de ser maior e mais poderoso o fez cair, deixando de ser o anjo brilhante e perfeito para se tornar Satanás, o adversário de Deus e da humanidade. Foi uma escolha que mudou tudo. Assim como a gente pode escolher entre fazer o bem ou o mal, Lúcifer também tinha essa liberdade. Deus criou os anjos com o poder de decidir, porque ele não queria que fossem como robôs, mas sim seres que escolhessem amá-lo e segui-lo. Lúcifer usou esse livre arbítrio para desobedecer e se rebelar. Essa escolha não foi um acidente, mas algo que ele decidiu fazer de propósito. Ao contrário das pessoas que muitas vezes erram por não entenderem as consequências ou por serem fracas, os anjos caídos sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles tinham plena consciência de que estavam desafiando Deus e decidiram seguir esse caminho mesmo assim. Por isso, eles não podem se arrepender ou ser perdoados, porque sua rebelião foi totalmente intencional e definitiva. Deus é justo e sempre faz o que é certo. Ele perdoa quem se arrepende de verdade, mas também pune quem escolhe o mal deliberadamente, como os anjos caídos. Isso mostra que Deus respeita nossas escolhas, mas que toda escolha tem uma consequência. É como quando quebramos uma regra importante e precisamos enfrentar o resultado. A grande diferença entre os humanos e os anjos é que nós podemos nos arrepender quando fazemos algo errado. Deus nos deu essa chance porque Ele sabe que, às vezes, erramos por ignorância ou fraqueza. Quando nos arrependemos, pedimos perdão e mudamos. Deus nos acolhe com amor.
Essa é uma oportunidade que os anjos caídos não têm. Antes de Lúcifer se rebelar, a Bíblia fala que ele era o exemplo de perfeição. Em um trecho do livro de Ezequiel, é dito que ele era cheio de sabedoria e beleza, como se fosse a obra-prima de Deus entre os anjos. Ele estava no topo da hierarquia celestial, com uma posição de muita honra. Mas mesmo com tudo isso, ele escolheu se desviar, mostrando que até quem é perfeito pode tomar decisões ruins quando deixa o orgulho dominar. Depois de seguirem Lúcifer na rebelião, os anjos que o apoiaram também se tornaram inimigos de Deus. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo e decidiram ficar do lado do mal. Foi como se eles declarassem guerra contra Deus, escolhendo ser separados para sempre de tudo que é bom e justo. Desde então, eles passaram a trabalhar contra os planos de Deus e a tentar enganar a humanidade. Os anjos caídos, incluindo Lúcifer, não pedem perdão porque são muito orgulhosos. Eles sabem exatamente o que fizeram e as consequências disso, mas escolheram ficar contra Deus de forma definitiva. Não é como os humanos que às vezes erram por ignorância. Eles não têm arrependimento, porque sua decisão foi feita com plena consciência. Depois de sua rebelião, os anjos caídos começaram a influenciar o mundo de maneira negativa. A Bíblia fala de como eles trouxeram destruição, desordem e maldade. Eles até corromperam partes da criação de Deus, como é descrito no livro de Gênesis e em textos como o Livro dos Gigantes, onde se fala de criaturas híbridas criadas por eles, causando mais caos no mundo. O orgulho de Lúcifer nos lembra que até quem tem grandes dons e privilégios pode cair se esquecer de sua posição diante de Deus. É um alerta para todos nós sobre a importância da humildade e de sempre reconhecer que nossas bênçãos vêm de Deus e não de nós mesmos. Muitas histórias antigas, como as de deuses egípcios, gregos e babilônicos, falam de seres híbridos, meio humanos e meio animais. Essas criaturas se parecem muito com os relatos de anjos caídos, criando seres estranhos no mundo. Isso faz a gente pensar, será que esses mitos têm algo a ver com as ações dos anjos caídos? Após a construção da Torre de Babel, Deus espalhou as pessoas pelo mundo, criando diferentes línguas e culturas. Cada civilização passou a adorar seus próprios deuses, muitos deles com características parecidas com as dos anjos caídos e seus feitos. Por exemplo, os egípcios adoravam deuses com cabeças de animais, como Anubis, e os gregos tinham seres como centauros. Isso pode ter sido uma forma de perpetuar as influências dos anjos caídos. Muitas culturas antigas adoravam seres poderosos que chamavam de deuses, mas que se pareciam muito com as descrições dos anjos caídos. Esses anjos rebeldes podem ter enganado as pessoas, se fazendo passar por divindades e tentando dominar a humanidade. Isso explicaria por que tantos mitos falam de seres com poderes incríveis, mas que traziam caos e medo. Deus permite que o mal exista por um tempo, mas ele é justo e tudo tem um propósito. No final, Satanás e os anjos caídos serão julgados e punidos pelo que fizeram. Isso mostra que Deus não deixa o mal vencer, mas espera o momento certo para fazer justiça de forma perfeita. A história de Lúcifer é um lembrete de que o orgulho e a desobediência têm consequências sérias. Também nos mostra que Deus nos deu a capacidade de escolher o bem, assim como ele deu aos anjos. Por isso é importante usar nosso livre-arbítrio com sabedoria e sempre buscar seguir o que é certo mitos de diferentes culturas, como os deuses do Egito, da Babilônia e da Grécia, podem ser pistas sobre as ações dos anjos caídos no passado. Esses seres rebeldes tentaram criar seus próprios reinos e até influenciaram histórias que passaram de geração em geração. Compreender a história de Lúcifer e dos anjos caídos nos ajuda a entender melhor a luta entre o bem e o mal no mundo. Isso nos lembra que Deus é justo e que, no final, ele triunfará. Também nos dá ferramentas para reconhecer as influências do mal e escolher seguir o caminho que nos aproxima de Deus. E aí, gostou dessa viagem por uma das questões mais intrigantes da Bíblia? A verdade é que o plano de Deus é muito maior do que a gente consegue imaginar, e tudo tem um propósito, até mesmo coisas que parecem difíceis de entender, como o motivo de Deus não destruir Satanás e os anjos caídos agora. Mas uma coisa é certa, Deus está no controle de tudo,
e o bem sempre vence no final. Por isso fique atento, porque essa história nos ensina muito sobre escolhas, justiça e o amor de Deus por nós. E tem muito mais mistérios e verdades incríveis para a gente explorar juntos. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com quem você ama e continue com a gente nessa jornada cheia de descobertas. Até a próxima.